Estamos sempre ouvindo que fazer exercício ajuda-te a emagrecer porque aumenta o gasto energético, gerando um balanço energético negativo. Mas será que isso está correto? Ainda hoje estão sendo publicados artigos científicos tentando mostrar que isso é verdade. Mas diversos grupos que estudam obesidade acham que isso está completamente errado. Quem será que está certo? Neste vídeo, vamos mostrar as evidências que temos com relação a esta questão e os mecanismos moleculares envolvidos, os quais explicam por que o exercício físico é importante no combate à obesidade. Mas não só nisso. Vamos mostrar como o exercício funciona no combate a diversas doenças crônicas não transmissíveis. Balanço energético é o conceito onde se mede a quantidade de energia consumida e o gasto energético diários, entendendo isso como determinante na condição nutricional de uma pessoa. Basicamente, se você come mais que gasta, você engorda. E o inverso também é válido. Parece bem simples e óbvio, mas tem fatores que não estão contemplados neste conceito, que de forma geral é muito simplista. Alguns pontos foram levantados por diversos pesquisadores. Primeiro, se isso é tão simples, por que as pessoas não conseguem emagrecer? Se o segredo é tão simples, por que apenas uma pequena parte das pessoas que estão acima do peso conseguem emagrecer? E aquelas que conseguem, por que não conseguem manter o peso por mais de 10 anos? 2. Por que pessoas que fazem exercício diários, nas academias ou nas suas profissões, por exemplo, continuam acima do peso e até com obesidade? Todos nós conhecemos várias pessoas que, apesar de se exercitar todos os dias, continuam acima do peso. Então, será que exercício não emagrece? 3. Toda a energia consumida é absorvida pelo organismo? Por que certos alimentos engordam mesmo tendo menos energia que outros, que não engordam? Os cálculos de energia consumida e gasto energético são bastante complicados. Muitos fatores, como influência das fibras alimentares, velocidade de absorção dos alimentos, resistência de alguns componentes às enzimas digestivas e o efeito térmico dos diferentes alimentos e diferentes preparações são exemplos de pontos muitas vezes ignorados na contagem das calorias dos alimentos. 4. A quantidade de energia gasta durante o exercício pode mesmo ser suficiente para gerar um gasto energético negativo? Quanto precisamos comer para repor a energia gasta no exercício? Será que vamos ficar com mais fome depois do exercício? 5. Se a fórmula é tão simples, por que a pandemia de obesidade continua assolando a humanidade? Parece que o conceito que o balanço energético apresenta não consegue explicar todas estas questões. Então, vamos começar analisando quanta energia gastamos durante o exercício físico e quanto isso representa em torno de conteúdo energético dos alimentos. Pedalar durante 1 hora corresponde a comer 5 bolachas recheadas. Correr durante 2 horas na esteira corresponde a 200 gramas de batatas fritas. Será que vale a pena se exercitar? Vamos verificar a diferença no gasto energético entre pessoas sedentárias e aquelas que praticam exercícios. Um estudo realizado em 2020 comparou 3 meses de exercícios diários com exercícios feitos 2 vezes por semana. Quem se exercitava todos os dias gastava mais que o dobro de energia durante os exercícios, mas perdeu apenas 250 gramas a mais de peso ao longo do experimento. Isso representa apenas 25% de diferença. Em outro estudo mais recente, os autores afirmam que o exercício, por si só, não é suficiente para a perda de peso. Eles também destacam que o papel do exercício no tratamento da obesidade está relacionado ao controle do apetite. Concluem que, apesar do pequeno impacto no gasto energético, o exercício é fundamental no tratamento e na manutenção da saúde nutricional e metabólica. Embora os estudos mostrem que as pessoas que fazem exercícios gastam mais energia do que as sedentárias, essas diferenças podem ser anuladas com alguns biscoitos recheados ou pequenas barras de chocolate por dia. Assim, parece insuficiente para garantir a perda de peso.
E o que a leptina tem a ver com isso? A leptina regula a fome de longo prazo, mas vamos falar sobre isso depois. A fome e a saciedade são controladas por diversos sistemas de curto e longo prazo. Vamos falar primeiro sobre a regulação da fome de curto prazo, aquela que nos faz parar de comer durante uma refeição. A curto prazo, durante uma refeição, o intestino libera vários sinais para informar ao cérebro que 1. O alimento chegou ao abdômen. 2. O volume de comida já encheu o estômago. 3. A quantidade de energia do alimento foi adequada. E 4. Todos os macronutrientes foram supridos. Quais são esses sinais? Vamos explorar. Durante a refeição, seu estômago se dilata e mecanorreceptores enviam sinais via nervo vago indicando que o alimento chegou ao estômago. Além disso, existem sinais provenientes do intestino que são igualmente importantes e ajudam a reduzir o tamanho da refeição. 30% do alimento ingerido passam diretamente para o intestino, antes mesmo de você terminar a refeição. Os sucos digestivos liberam nutrientes do alimento no intestino. As células mais comuns no seu intestino são os enterócitos. Entre elas estão as células I. Essas células especiais possuem moléculas em sua superfície que identificam a presença de nutrientes, especificamente açúcares e gorduras. Esses sinais se combinam para enviar a informação para o outro lado da célula, onde um hormônio chamado CCK, colecistocinina, é liberado na corrente sanguínea, alcançando o cérebro. A CCK também ativa o nervo vago, uma forma mais rápida de informar o cérebro sobre a quantidade de nutrientes que chegaram ao intestino. Esse hormônio também ajuda a retardar o esvaziamento gástrico, fazendo com que o alimento passe mais lentamente pelo intestino, prolongando a sensação de saciedade e controlando a velocidade de absorção dos nutrientes. Mais tarde, vesículas de gordura, chamadas quilomicrons, se formam nos enterócitos. Elas contêm uma proteína específica chamada ApoA4, que também ativa os receptores de saciedade do nervo vago. Esse efeito ajuda a reduzir a quantidade de alimento ingerida durante a refeição e também proporciona uma sensação de saciedade após a refeição, impedindo que a fome volte rapidamente. Isso não funcionará adequadamente se você remover excessivamente a gordura da sua refeição. Além disso, entre as células enterócitos, existem outras mais raras chamadas células L. Essas detectam açúcares, gorduras e ácidos biliares, liberando outro hormônio, o GLP-1, que também ativa os receptores de saciedade nas terminações do nervo vago. Observe que a maioria dos mecanismos demora um pouco para que o sinal chegue ao cérebro. Portanto, comer devagar ajuda na saciedade de curto prazo. Outros hormônios também atuam de maneira semelhante e são liberados enquanto você está comendo. Mas você não precisa decorar o nome de todos estes hormônios. Basta lembrar de esperar 15 minutos antes de repetir sua porção. Durante uma refeição, não é apenas o trato digestivo que envia sinais. Ao iniciar a absorção de nutrientes para a corrente sanguínea, algumas células especializadas reagem ao aumento da concentração dessas substâncias, enviando também sinais ao cérebro. Por exemplo, o aumento da concentração de glicose no sangue faz com que as células beta do pâncreas liberem insulina na circulação. A insulina tem um efeito muito forte nos centros de controle da fome no hipotálamo, sinalizando saciedade. Além disso, existem outros sinais obtidos por células nervosas especializadas em detectar nutrientes específicos. Se você seguir uma dieta restritiva em gorduras, carboidratos ou proteínas, não importa. O sistema nervoso perceberá que você não se alimentou adequadamente e acionará a fome novamente antes do necessário. Apesar de todos esses comandos, moleculares e endócrinos autônomos, a decisão de comer ou não até se fartar ainda pertence à massa cinzenta no córtex cerebral.
Essa é uma decisão consciente. A pessoa pode decidir quando parar, mas apenas quando os hormônios permitirem. Às vezes, alguém decide por você. A cirurgia bariátrica é uma forma de criar uma barreira ao consumo de grandes quantidades de alimentos em uma refeição. O controle do apetite a curto prazo determina o tamanho da sua refeição, mas não o quanto você come ao longo do dia ou da semana. Você pode comer muito em uma refeição, mas passar o resto do dia em jejum. Assim, no final do dia, sua ingestão não foi grande. Portanto, o controle agudo do apetite é importante, mas não determinante para a tua ingestão calórica total diária ou semanal, resultando em uma ingestão geral baixa. Por isso, os mecanismos de longo prazo parecem ser mais cruciais na regulação do apetite, com a leptina desempenhando um papel central no controle de peso a longo prazo. A leptina informa o cérebro sobre a quantidade de energia armazenada como tecido adiposo. Um aumento na concentração de leptina provoca a liberação de fatores que induzem saciedade e aumentam o gasto energético, por meio do sistema endócrino e do sistema nervoso autônomo simpático. No entanto, a perda de tecido adiposo reduz a leptina, causando fome intensa e diminuindo o gasto energético, o que leva à recuperação do peso perdido. A administração de leptina não causa perda de peso porque a obesidade está associada à resistência à leptina, na qual os níveis de leptina são altos, mas seu sinal ao cérebro está prejudicado. Resistência à insulina e leptina. Pesquisas de longa data sugerem que a resistência à insulina leva à resistência à leptina. E cada vez mais autores apoiam essa ideia. A resistência à insulina parece preceder a resistência à leptina, em humanos e animais. O exercício físico, ao ativar a AMPK e estimular a queima de energia nas fibras musculares, aumenta a sensibilidade à insulina. Se associar o exercício a limitar alimentos ricos em energia e pobres em fibras, poderá recuperar rapidamente o controle do apetite. Portanto, o exercício não altera a balança energética de positiva para negativa simplesmente por aumentar o gasto energético, mas sim ao reduzir o consumo excessivo de alimentos devido à recuperação do controle do apetite. Apesar disso, sabemos que pessoas que fazem mais exercício físico têm maior gasto energético e que existe um fator dose dependente na quantidade de exercício e sua associação com a redução do IMC das pessoas, apesar de não ser um fator de dose proporcional à diminuição do peso. Conclusão. O que você acredita? O exercício leva à perda de peso porque aumenta o gasto energético ou porque ajuda a recuperar o controle do apetite? Se gostou do conteúdo deste vídeo, não deixe de conhecer o nosso livro. A Dieta Definitiva. Educação nutricional dos pais aos filhos. Se alguém lhe disse que o segredo para perder peso está em comer menos do que se gasta, esta pessoa está enganada. Todo mundo sabe que para emagrecer, você precisa ingerir menos energia do que gasta, e isso não é um segredo nenhum. Mesmo assim, apenas 5% das pessoas que fazem tratamento para emagrecer conseguem manter o peso reduzido por mais de uma década. A grande maioria nem consegue emagrecer ou retorna ao peso anterior em menos de 6 meses. Então alguém vai culpar a falta de força de vontade. Mas que confusão! A quantidade de informação disponível hoje em dia confunde a todos. Este livro tem o objetivo de elucidar os principais pontos sobre nutrição, emagrecimento e metabolismo, de forma didática e compreensível a qualquer pessoa. O segredo que você irá descobrir é que você não vai mais sentir fome. Ou melhor, dizendo, você vai ter domínio sobre sua fome e saciedade, seguindo apenas algumas dicas práticas que irão alterar seu metabolismo. Não deixe para depois. Garanta mais saúde e qualidade de vida hoje mesmo.